Showcase, 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 showcase. Olá, eu sou o André, tenho aqui o Henrique e para o primeiro episódio da Showcase deste ano trazemos um ex-aluno da ESCS, é de Queluz, é jornalista e podemos dizer que é uma verdadeira enciclopédia humana sobre hip-hop nacional. Entre 2018 e 2021 teve um programa de rádio na NIT chamado Reptilário e hoje em dia é escritor e freelancer. Ele escreve para o Rimas e Batidas, para a Comunidade de Cultura e Arte, para o Y no Público, para o Observador, para a revista Time Out e para a Mensagem de Lisboa. Basicamente, já escreveu tudo o que tinha para escrever, faltando só agora. Escreveu umas barras. Connosco hoje, Ricardo Farinha. Olá, muito obrigado pelo convite e é sempre bom estar aqui de volta a uma casa que foi minha também, não é? Andaste na ESCS em 2013, foi quando entraste, penso eu, e fizeste parte aqui da ESCS FM, que é para onde este programa é direcionado, e da Magazine. O que é que nos podes contar um bocadinho sobre a tua experiência aqui? Eu acho que os núcleos foram essenciais no meu percurso, na verdade, porque havia e suponho que ainda haja um espírito aqui na escola de ser proativo, de ir atrás das coisas, de querer fazer, de tomar a iniciativa e não ser só estarmos aqui de forma passiva a receber os conteúdos e as matérias nas aulas. E eu acho que esse espírito é fundamental para, quando se entra no mercado de trabalho, ir atrás daquilo que queremos, propormos coisas, tomarmos iniciativa e já temos alguma experiência de ter posto as mãos na massa, que eu acho que é essencial e acho que é isso que distingue na verdade os alunos da ESCS no mercado, porque quando vimos de cursos mais teóricos é mais difícil quando enfrentamos de frente e temos aquele choque de realidade com o mercado, não é? Portanto, eu acho que foi fundamental e ajudou-me imenso a desenvolver os meus skills, as minhas competências para chegar ao mercado e, ok, já tenho coisas para mostrar, não é? Já consigo fazer certas coisas que se calhar uma pessoa que vem num curso mais teórico teria mais dificuldade à partida. Portanto, nesse sentido foi muito importante. Tu aqui na FM recordas-te de alguma coisa que tenhas feito e que tenhas gostado particularmente? O que eu fiz basicamente na rádio aqui foi noticiários. Portanto, era uma coisa mais standard e básica do jornalismo, não é? Foi isso que eu fiz aqui durante não sei quanto tempo, mas uns 2 anos, 1 ano e meio talvez. A parte da música não exploraste? Não, por acaso na altura não. Não tive... Acho eu que não tive assim uma ideia muito específica para apresentar um programa, se calhar também não me sentia muito à vontade na altura, mas não calhou. Acabei por fazer uma participação ou outra em alguns programas de autor que existiam na altura, mais relacionados com música por acaso, mas não uma coisa minha, não calhou na altura. Voltando um bocadinho atrás, já que não fizeste na ESCS assim, uma parte assim musical na rádio, mas pela nossa pesquisa isso começou no 5º ano como um trabalho que fizeste para educação musical. Ainda te lembras sobre o que era esse projeto? Bem, deves estar a falar do trabalho que eu fiz sobre The Weasel, não é? Que eu já falei. Algures, já não sei onde. E por acaso acho que não foi no 5º ano, mas foi pouco depois, deve ter sido no 7º, assim, em que basicamente na escola pediram-nos para fazermos um trabalho sobre uma banda portuguesa e eu escolhi The Weasel, porque já ouvia bastante na altura e estava muito presente, não é? Na rádio, etc, naquele momento. E eu ia ver o concerto, eu acho que tinha 12 anos ou 13, eu ia ver o concerto que eles deram na altura Pavilhão Atlântico, hoje em dia Mel Arena, para apresentarem o seu último álbum, na verdade, que ainda não lançaram outro desde então. E então eu estava, obviamente, entusiasmado e escrevi um texto que era basicamente uma biografia dos The Weasel, feita por um miúdo de 13 anos com acesso à Wikipédia. Mas sim, é curioso. Ainda tenho isso. No teu círculo de amigos, ou na tua turma também era muito comum a malta ir beber um bocado ao hip-hop ou circulava muito noutros estilos? Ouviam-se várias coisas na altura na minha zona, mas rap obviamente era um deles. Porque eu cresci em Queluz, não é? Uma zona com uma grande comunidade afrodescendente. Ouvia-se muito rap, ouvia-se muita música de Angola, por exemplo, ouvia-se Kizomba e Kuduro, era uma coisa que estava muito presente.
E também ouvia-se, claro, música pop, não é? Coisas que davam na rádio, na MTV, que ainda era uma coisa na altura, e que tinha alguma importância, não é? Havia uma televisão na escola que estava sempre a dar em loop os videoclipes da MTV e nós ouvíamos e trocávamos os ficheiros MP3 e essas coisas todas. Pois isso agora vai acabar os videoclipes da MTV. Yeah, acho que até já acabou. Acho Sim, que foi o agora de último. janeiro. Portanto, sim, ouvia-se muito rap, estava bastante presente, mas também se ouvia outras coisas. E depois até à faculdade voltaste a expressar esse gosto pelo hip hop de alguma forma? Chegaste a materializar em algum projeto ou de alguma maneira? Não. Apenas como ouvinte, fui sempre acompanhando. Na verdade, na adolescência tive umas fases em que estava mais ligado e outras em que estava menos, porque estava a ouvir outras coisas e a descobrir outras coisas. O que é que ouvias? Ouvia muito, tive uma fase em que estava a ouvir muito punk rock e hardcore, mas na verdade foi isso que depois me ligou de novo ao rap e me fez entrar mais a fundo, porque há muita coisa em comum. As letras mais de intervenção, política social. No caso do hardcore há uma cultura muito de rua, é uma coisa também muito Nova York. Há uma série de paralelismos que se podem traçar e pronto, era uma altura em que eu estava a ouvir muito isso, e depois isso também, lá está, isso, eu ouvia muito, mas isso não estava muito presente à minha volta no dia a dia, com outras pessoas ou em coisas que estivessem a acontecer, e pelo contrário o rap estava, não é? Ou seja, eu ia à escola e as pessoas ouviam rap e falavam comigo sobre isso e comentavam a batalha da Liga Knockout que tinha acabado de ser lançada quando eu estava no 12º ano, no 11º, então e falava-se muito disso e isso estava muito presente. Então depois também naturalmente entrei mais a fundo na cena do rap e pronto, e nunca mais parei basicamente. Tu entras na ESCS 2013, tu em 2014 começas a escrever para o H2 Tuga. Para quem não sabe, porque nós também, se calhar os dois não apanhamos muito isso. Até porque já não existe. O H2 Tuga era uma espécie de fórum, uma Wikipédia do hip hop nacional. Tu também chegaste a ser editor de lá durante um ano. Como é que foi escrever para lá? Como é que surge o convite? Que fase, se calhar, da tua vida é esta? É que começas a dar estes primeiros passinhos no jornalismo? Sim, ou seja, eu estava aqui no curso, lá está, como eu disse, havia aqui, como vocês sabem, há aqui o espírito de ser proativo, de fazer coisas, e além dos núcleos eu tinha interesse, e até porque tinha algum tempo livre, não é, na altura, e tinha interesse em fazer mais coisas e sobretudo fazer coisas na minha área de interesse, não é, que na altura estava muito, lá está, já focado no rap. E eu já seguia o H2 Tuga e depois percebi que eles estavam à procura de pessoas para colaborarem voluntariamente, claro, mas eu achei que podia ser uma boa oportunidade para ganhar alguma experiência, alguns contactos, fazer coisas que eu gostava no fundo, porque também, lá está, 2014 foi o meu segundo ano, não é, de faculdade, se calhar estava a atravessar até uma fase mais teórica aqui no curso, do que eu me lembro, e tinha mais vontade de lá está, de escrever coisas, de pôr as mãos na massa mais diretamente e fazer trabalhos, e então voluntariei-me, e correu super bem e comecei logo a escrever para eles uma série de coisas. Comecei a perceber que podia ir a concertos à borla em troca de escrever reportagens, e o melhor dos dois mundos para mim, não é? E então foi assim muito naturalmente, e depois envolvi-me bastante naquilo até eles me darem mesmo uma posição de editor, sendo que obviamente aquilo era um projeto de amor à camisola, não era uma coisa profissional, mas já tinha na altura, penso que já tinha mais ou menos uns 10 anos de história, ou seja, eles começaram no 2003, 2004, por aí, e portanto já havia assim um historial muito grande dentro do movimento hip hop em Portugal, de eles serem uma referência de informação, até porque era uma altura em que a imprensa mainstream pouco ligava àquilo que se fazia dentro desta área musical, tirando os grandes nomes que tinham algum destaque, não havia grande coisa a acontecer. E eu também fui beneficiado por isso, não é? Porque eu comecei a escrever muito sobre artistas desta área, e depois, quando fiz a transição para me tornar profissional, não foi assim há tanto tempo, não é? Foi há 10 anos, mas o acesso que o rap tinha na imprensa não é o mesmo que há hoje, passados 10 anos. Portanto,
Foi um bocado assim que as coisas aconteceram. Parece que agora atualmente há menos luta contra o hip hop. O hip hop Sim. já é mais normalizado. Sem dúvida. E o hip hop está muito também, hoje em dia, entrelaçado com a indústria da música em Portugal, Sim, que não era uma exatamente. coisa que existia há 10 ou há 15 Pois é. anos. Eu isso estava a falar no outro dia com uns amigos meus. Pá, tu já vês malta pequena, digamos, já a assinar, muitas vezes. Também não percebo muito bem a que nível é que assinam com uma label, mas já vejo muita malta a chegar a que tu ou não conheces ou pensas, porra, este gajo está, se calhar está só aqui e já está a dar este passo. É uma cena que vemos mais, porque é isso, está ligado ao comercial, se calhar um bocado ao pop. Eu acho que o hip hop tem ido beber muito também, se calhar, a esses lados. E por um lado, acho que é bom também. Sim, claro. Acho que a normalização do hip hop que foi acontecendo é super positivo e era necessário e já devia ter acontecido há mais tempo. Claro que depois o facto do hip hop estar integrado numa indústria faz com que também haja artistas que estejam a cada vez ser mais fusões, não é? Híbridos com outros géneros musicais. Já não existem também, a meu ver, as categorias clássicas de géneros musicais, cada vez mais existem fusões de fusões, não é? E está tudo bem com isso, acho que é aí também que nascem coisas novas e interessantes. Mas sim, quando eu ao crescer eu ouvi rap, mesmo que eu não tivesse tanta noção na altura, não é? Fui ganhando, era uma coisa que em geral, tirando alguns nomes, era muito à margem da indústria, não é? Era uma coisa mesmo paralela quase. E hoje em dia não, é o contrário, está super entrelaçado com tudo o que isso se implica de bom e de mau. Mas foi isso também que contribuiu, sem dúvida, para a normalização e para a entrada na comunicação social, não é? Porque uma coisa é um rapper underground que nem sequer tem bem noção de como é que funciona a comunicação social e não sabe bem como é que há de divulgar a sua música. E outra coisa é uma editora, não é, multinacional com não sei quantos anos de historial no mercado, que conhece os jornalistas e as rádios e os programadores dos festivais e vai bater-lhes à porta a dizer: olha, temos aqui este artista, já ouviste este disco. Isso faz toda a diferença. Altera tudo, exatamente. E também com isto, agora com a normalização, vemos uma evolução do hip hop. Por exemplo, agora já não temos o hip hop old school. Como o Henrique estava a dizer, parece que se fundiu muito com o pop atualmente. Mas agora, falando um bocadinho sobre a tua carreira, atualmente és freelancer, jornalista freelancer. E queria te perguntar como é que é essa mudança, como é que é fazer jornalismo em freelance? É uma luta, não é? Constante, como podes imaginar, mas também é a melhor forma de, pelo menos para mim, não é? Há pessoas que podem não gostar, mas para mim é a melhor forma de trabalhar, porque estar numa redação ou estar em freelance, e eu tenho as duas experiências neste momento, é mesmo completamente diferente, porque numa redação, obviamente, tens de cumprir com uma série de coisas diferentes, não é? Em troca tens a estabilidade. É isso, a estabilidade e a liberdade criativa, né? É um pouco isso, mas para mim funciona super bem, desde que eu tenha trabalho, não é? Eu consiga ter trabalho para também estar estável. Funciona super bem não ter de cumprir horários, poder ter uma vida mais flexível, por estar fora de uma redação eu consigo escrever artigos maiores e mais aprofundados e consigo ir uns dias para aqui ou para ali para fazer um trabalho. Se estivesse numa redação isso seria muito mais difícil, porque tenho que estar ali mais, se calhar, focado na atualidade, se calhar tenho de fazer mais artigos e, portanto, eles têm de ser mais curtos e menos aprofundados. Sim. Portanto, também foi uma forma, além de ser muito bom a nível pessoal, estar em freelance, desde que, obviamente, tenhas trabalho, também foi uma forma de profissionalmente conseguir crescer e fazer uma série de coisas que de outra forma seria muito difícil. Isso foi Sim. quando? Essa mudança? Vai fazer 3 anos agora em abril. E sentes que foi muito arriscado na altura? Foi um pouco, não é? Porque eu tinha um trabalho, eu trabalhava na NIT e eu tinha um trabalho estável, fixo, de alguns anos já. Eu comecei a trabalhar lá assim que saí da faculdade daqui. E pronto, e até tinha boas condições, tinha um contrato, estava efetivo, tinha uma boa posição lá dentro, mas pronto, queria mesmo ser freelancer. E estava saturado também de estar lá na NIT já há algum tempo, por vários motivos.
E portanto, claro que foi um risco, não é? Largares um trabalho fixo quando tens contas para pagar, e aventuraste no freelance, mas eu também, pronto, tive ali uns meses de vai não vai, em que estive a fazer muitos contactos para perceber o quão possível é que de facto seria. Há muitos casos assim em Portugal. Se há muitos casos assim de pessoas a trabalhar em freelance, há bastantes Na tua pessoas. Há bastantes pessoas que trabalham em freelance em Portugal, no jornalismo. Não sei, acho que também depende um pouco da área. Por exemplo, na cultura há várias pessoas, se calhar noutras áreas como a política e a economia, se calhar não tanto. Não, eu estava mesmo a dizer na tua área do jornalismo. No jornalismo cultural. Yeah. Há várias pessoas, sim. É uma área que tem um bocado essa tradição de freelance. É uma área em que as relações apostam menos, no geral, não é? Normalmente tem uma equipa de 6, 10 pessoas em política e tem 2 em cultura. Pronto, falando do jornal generalista. Mas isso faz com que haja mais oportunidades para... Lá está, eles não têm, se calhar... Não querem fazer a aposta de contratarem mais pessoas para estarem a tempo inteiro na secção de cultura, mas têm, se calhar, liberdade para encomendar artigos, peças Sim. individuais, como a mim, não é? A pessoas que estão de fora da redação, mas que podem contribuir de vez em quando, regularmente, ou mais ou menos, não é? Depende depois de várias coisas. Mas isso faz com que haja esse tipo de ecossistema na área do jornalismo cultural também. Claro que o mercado é difícil, sempre foi. Quando eu andava muita aqui já me diziam competição. isso. Há alguma competição, sim. Acima de tudo há pouco dinheiro, não é? Pois. Então é mais difícil e temos de aproveitar as oportunidades. Mas ainda há algumas pessoas em freelance, sim, diria que sim. Ok, agora aqui voltando um bocadinho à música em geral e também em termos históricos, porque já sabemos que tu sabes imenso sobre o hip hop e também música em geral na história portuguesa. E queria falar um bocadinho sobre o passado. Por exemplo, após o 25 de Abril houve aquela grande explosão cultural nos anos 80 e 90 e apareceram milhares e milhares de bandas todas a quererem fazer algo novo, e salas como do Rock Rendezvous que lançaram grandes artistas que até hoje são muito populares. E eu queria te perguntar, já que tu foste curador da exposição Filhos do Meio em Almada, que eu por acaso fui e adorei, Obrigado. o que é que achas quais é que são as diferenças que existe entre a cultura musical antes do século XXI e pós? Acreditas que ainda há aquela fome que havia naquela altura para criar algo novo? Ou alguma coisa mudou? Eu acho que basicamente ou seja, nós vivemos num país que durante 50 anos esteve debaixo de uma ditadura cujo slogan era orgulhosamente sós, e isso fazia com que não houvesse sequer abertura a coisas que vinham de fora, não é? Portanto, quando foi o 25 de Abril, de repente é como se Portugal tivesse aberto as portas ao mundo, não é? E isso notou-se em tudo, não é? Nos filmes, que eram proibidos e começaram a passar cá nos cinemas, nas marcas, de repente havia Coca-Cola em Portugal, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, não existia antes, não é? E também na música, não é? A partir do momento em que primeiro tornou-se uma economia mais aberta, e um sítio onde mais integrado, não é, na Europa, no mundo ocidental, ou seja, houve uma série de músicas que também começaram a ser mais frequentes cá. O rock, não é? Claro, na altura, mesmo o jazz, que já havia coisas antes, não é, do 25 de Abril serem feitas cá, claro, mas a partir daí houve muito mais, literalmente, liberdade para as fazer e também mais possibilidades a nível de mercado, não é? Porque a indústria da música em Portugal basicamente formou-se na viragem dos anos 70 para os anos 80, quando as editoras Sim. apostaram em Portugal, as majors, não é? As multinacionais, e também editoras nacionais começaram também a crescer e desenvolveram-se imensos projetos nessa altura. Ou seja, eu acho que a nível global também havia uma série de géneros musicais a explodirem, artistas novos na altura a se ingrarem, e isso também aconteceu cá e também influenciou o que estava a acontecer cá. E depois eu acho que foi uma coisa bastante progressiva, mas sinto que na altura houve obviamente essa explosão de liberdade e de procurar aquilo que era novo. Os anos 90 também foram um bocado marcados por muita gente em Portugal a fazer música cantada em inglês, por exemplo, porque pronto, era uma tentativa de... O primeiro álbum dos The Weasel.
primeiro álbuns da Weasel, os da Gift, os Silence 4 e uma série de outras bandas que se calhar queriam, lá está, as suas referências eram internacionais, se calhar tinham alguma ambição de se internacionalizarem, então optavam por fazer isso. E pronto, e depois cada vez mais, não é? Como em tudo na vida, o mundo tornou-se globalizado, e para o bem e para o mal, e acho que em termos musicais as coisas começaram a chegar lentamente ao ponto em que estamos hoje, que eu estava a descrever há bocado, não é? Que cada vez mais os géneros pouco importam e se calhar até os países de origem, não é? Porque nós fomos sempre muito influenciados pela música feita nos Estados Unidos, em Inglaterra, e hoje sabemos que esse domínio da cultura pop já está muito diferente, não é? Com os artistas latinos, por exemplo, nas tabelas da Billboard, não é? E a baterem os recordes todos, e as pessoas a consumirem séries coreanas ou espanholas na Netflix. Isso não era uma realidade há 20 anos, não é? E acho que isso mudou imenso o nosso consumo de cultura e os nossos padrões. Pronto, não sei se queres perguntar algo mais específico ou estou aqui a dizer Não, é um pouco. que eu pessoalmente acho que vejo essa grande diferença e acredito que agora, claro, depois disso estabilizou. Acho que há uma diferença do antes do século XXI, com a passagem de século, a música em Portugal ficou mais uniforme, parece que acalmou, já não há, não se vê tanto bandas assim e artistas por exemplo, como os da Weasel, como os Ornatos Violeta, como os... há grandes exemplos dessa altura. E... queria saber a tua opinião sobre isso. Sim, ou seja, eu acho que houve ali uma fase em que havia muita coisa que não tinha sido feita em Portugal, no sentido de géneros de música que estavam a aparecer lá fora e que havia pessoas também cá interessadas em fazer a sua versão, não é? E depois coisas muito autênticas também que foram surgindo. E eu acho que houve também coisas muito importantes e boas e originais a surgir já neste século XXI. Mas é verdade, depois houve... Eu sinto que hoje há um bocado uma saturação, não é? Ou seja, há imensa gente a querer ser artista e eu também percebo isso, claro. Porque também é mais fácil ser artista profissional hoje, apesar de... Hoje em dia... O difícil é conseguires destacar-te o suficiente para conseguires ter uma carreira sólida e estável e profissionalizar-te. Mas, quer dizer, existe uma indústria, existe um circuito que nos anos 80, por exemplo, era muito precário, não é? Sim, muito reduzida. Sim, e era muito feito às três pancadas, não é? De forma muito informal, em algumas coisas. Mas sim, ou seja, eu acho que continua a haver, nunca deixaram de haver artistas bons e originais e diferentes a surgir. Depois isso obviamente também depende dos gostos de cada um, mas acho que hoje o que acontece é que o mercado está muito saturado porque há imensa coisa a ser feita. Pois. Nós, enquanto consumidores, também não temos o tempo todo do mundo para estar... não é? Constantemente a ouvir o que está a sair naquele dia, porque temos acesso a milhões de músicas dos nossos telemóveis e nos anos 90 as pessoas ficavam um semestre a ouvir um disco porque tinham de comprar os discos. Exatamente. Para ouvi-los e portanto não compravam milhões de discos por mês, não é? E nós literalmente podemos ouvir esses milhões de discos por mês novos, não é? No telemóvel. Temos tudo na ponta dos dedos hoje em dia. Sim, o que é bom em termos de acesso, mas também é mau em termos de estarmos de facto a consumir uma coisa com atenção e com a dedicação com que se fazia antigamente. E eu sinto que ainda apanhei um bocadinho isso no início dos anos 2000, enquanto criança, enquanto início da adolescência, porque ainda apanhei a era dos CDs, não é? De comprar CDs, do início dos downloads ilegais, não é? Da pirataria, e o streaming e os YouTubes só apareceram um pouco mais tarde. Então, sim, acho que as coisas tornaram-se um bocado... O mercado tornou-se um bocado saturado e por isso acho que é mais difícil hoje em dia descobrirmos aquelas pérolas que de facto nos dizem alguma coisa nesse sentido. E acho que há muita música repetitiva a ser feita, não é? Acho que há muitas réplicas, acho que há muito... Eu há pouco tempo até estava a pensar nisso, que tu tinhas dito que é muito fácil ser artista, mas é difícil dar nas vistas. E não é muito fácil ser artista, acho que não é mais fácil criar. hoje em dia...
Nesse sentido, sim. É isso. Mais acessível a entrada. É isso, por exemplo. E pá, criar com o é muito mais telemóvel, fácil hoje em dia, porque é muito mais fácil eu com o meu telemóvel e fechado no meu quarto conseguir fazer uma música e publicar, por exemplo, num SoundCloud. E claro que depois em termos de promoção vai ser muito mais complicado, mas só o criar, estar assim de mão dada, hoje em dia a cena de termos um telemóvel é normal, portanto essa barreira de começar a criar já quase não existe, mas depois é mesmo, sinto cada vez, é muito mais difícil se queres conseguir pôr o teu nome num cartaz. sim, sem dúvida. Hoje em dia, literalmente qualquer pessoa que tenha acesso à internet e tenha um computador ou um telemóvel consegue gravar alguma coisa, mesmo que seja má, e lançá-la. E antigamente, para o bem e para o mal, havia um filtro, não é? Porque só quem tinha acesso a uma editora é que podia ter a ambição de gravar num estúdio. E não havia estúdios caseiros. Portanto, as editoras, o mercado servia como esse filtro natural de nós queremos apostar neste projeto, nesta banda, neste artista, porque nós acreditamos nele, porque nós achamos que é bom, porque reconhecemos o potencial, mas depois também havia imensa gente que não tinha esse acesso, infelizmente, e géneros musicais, artistas que eram alvo de preconceito por parte da indústria, das editoras, e portanto também nunca conseguiam editar a sua música. E o que não falta na história da indústria musical são histórias de bandas que se revelaram em enormes sucessos que numa primeira fase as editoras não acreditaram e não quiseram assinar com eles. Portanto, acho que como em tudo há vantagens e desvantagens, e eu acho que quando houve digamos, a massificação da internet, isso resultou numa democratização. No caso do rap, então, isso é mais do que claro, não é? Houve uma série de artistas de meios muito desfavorecidos que nunca teriam acesso a lançar música se não fosse com a internet, e alguns desses artistas tornaram-se fenómenos culturais e depois tornaram-se artistas profissionais que eventualmente acabaram a assinar com labels e a dar concertos para milhares de pessoas. Portanto, isso só aconteceu porque eles tinham a internet ao seu dispor também, não é? Porque as rádios não passavam música deles, as editoras não queriam ter nada a ver com eles, e só quiseram ter a ver com eles quando eles já tinham provado por si próprios que conseguiam ter sucesso e que tinham um público enorme a ouvi-los. Portanto, as coisas depois acabam todas por se misturar para o bem e para o mal. Lá está, há sempre vantagens e desvantagens, mas acho que é por aí. Tu, se olhares para a pop nacional na atualidade, sentes falta da forma como se abordava comparativamente aos dias de hoje? Estamos a falar há bocado daquele pico que houve nos anos 80 e 90, o hip hop estava na sua forma mais pura, digamos. Tu sentes falta, se calhar, dessa fome e dessa abordagem que não se vê tanto hoje em dia? Não sei bem responder a isso, na verdade. Ou seja, eu só comecei a ouvir rap mais tarde, não é? Então, eu também... Muitas vezes eu ouço esse discurso por parte de pessoas que estavam a fazer rap nos anos 90 em Portugal. Mas eu não estava cá, eu era uma criança, não é? Nos anos 90, então eu também não vivi isso. Claro que eu adoro esse rap e também foi isso que eu cresci a ouvir, em parte. Mas também não acho que... Primeiro, há pessoas que ainda fazem esse tipo de rap hoje em dia e que são pessoas mais jovens do que eu. E depois... Muitas vezes a referência continua nesse tipo de rap, as referências continuam a ser as mesmas, não é? E isso faz com que também aquilo que se esteja a fazer nessa área hoje em dia seja lá está, repetitivo muitas vezes, não acrescenta assim tanto de novo, e lá está, a música foi feita nos anos 90, por exemplo, e nós podemos continuar a ouvi-la. Ela não desapareceu, e não acho que seja preciso haver novas pessoas a fazer a mesma coisa, porque isso já foi feito e foi muito bem feito. Ou seja, eu prefiro hoje em dia ouvir artistas, quando estou a falar de artistas novos, prefiro ouvir artistas que tragam algo novo para cima da mesa, mesmo que seja inspirado nos clássicos, não é? Mesmo que não seja, nem todos precisem de fazer uma revolução sonora e fazer o seu próprio género musical. Mas entendes o que eu estou a dizer? Não, eu também pergunto isto porque é fácil e vê-se, se calhar, a malta mais da velha guarda, entre aspas, do hip hop, ainda manter muita coisa de não, mas isto é que é o consciente, esta é que é a forma que devemos abordar, isto é que é o hip hop puro, e
e o que me parece é que há muita malta que aceita muito bem, por exemplo, os subgéneros do, do hip hop, mas muita malta também que não. Sim, sim, claro. Mas eu acho que isso depois também tem a ver com outras questões, não é? Ah, a malta e também o contexto português é diferente por exemplo, do contexto lá fora. Cá, os primeiros discos de rap foram editados em 1994. Que já havia discos de rap nos Estados Unidos desde 79, não é? As pessoas aqui às vezes referem-se ao boom bap como o rap original. Mas não é o rap original, não é? O boom bap é um género, uma estética, um estilo dentro do hip hop que marcou ali a viragem dos anos 80 para os anos 90. Já havia rap muito antes disso e não tinha de todo a ver com aquilo que é o boom bap e aquilo que se tornou quase a referência e o padrão do que é rap. Ou seja, se formos ouvir rap do início dos anos 80 nos Estados Unidos, os instrumentais eram completamente diferentes, por exemplo, não é? Portanto, eu acho que uma coisa bonita e importante quando olhamos para o rap é perceber que ele nunca teve regras, não é? Só o facto do rap ser feito tradicionalmente com samples de discos que já existem, ou seja, naquele caso discos que os miúdos afro-americanos tinham em casa, não é? Discos de funk, discos de soul, discos de jazz dos pais, fez com que houvesse desde a origem, não é? Coisas muito diferentes, não é? Coisas mais eletrónicas, coisas mais jazzy e soul. E depois acabou por haver um certo padrão e um purismo muito ali nos anos 90, mas na verdade isso não é o rap original, não é sequer. Então eu acho que também é preciso desconstruir um pouco essa narrativa, mas também claro que eu percebo as pessoas que começaram a rimar nessa altura e que para eles aquilo é que é o rap a sério, terem esse discurso. Mas muitas vezes tem a ver com outro tipo de coisas, não é? As pessoas acham que aquilo é de facto a referência porque foi aquilo com que cresceram pessoalmente, ou porque dizem que antigamente era bom, era melhor porque também têm saudades desses tempos. Há uma série de outras coisas que acho que entram aí. E sim, é claro que eu, por exemplo, eu acho que o rap hoje em dia devia ser muito mais, não é que devia, não é? Porque eu acho que tem de haver liberdade, não é? Mas eu gostava, enquanto ouvinte, enquanto pessoa que acompanha, que houvesse rap mais político hoje em dia, especialmente a um nível mais mainstream, um nível mais visível. Eu gostava porque acho que é muito importante, mas, por exemplo, não acho que tenha de ser boom bap de todo, não é? Aliás, eu acho que nós precisamos mais de trap e drill político do que boom bap, porque isso é que ia fazer de facto uma diferença maior e ia chegar a outro tipo de ouvidos, por exemplo. Acho que hoje em dia sim, a nível de maiores nomes que vemos até passar na rádio, se calhar destaca aí nisso o Plutónio e na Luta, que ele tem em muitas músicas sociais. Sim. Também já vem mandando umas boas bicadas, mas também sinto um bocado falta disso, de haver esses nomes maiores que não tenham medo de chegar à frente. Acho que... Pois, e os outros que há também são mais pequenos, tipo, um exemplo que tenho é Seguro Fichado. Eu gosto imenso, mas é mais alternativo e apela mais a um nicho do que às massas. Sim, claro, e nesse nicho existem imensos artistas a fazer música política, seja rap ou não. Acho que para mim o maior exemplo disso em termos de consistência em Portugal é claramente o Cholage, que continua a reinventar-se a nível artístico, mas sempre a manter essa linha muito política e social, que eu acho que é impressionante e indispensável. Mas sim, o Plutónio eu acho que é um bom exemplo porque é uma pessoa que faz um bocado de tudo, não é? Faz uma música de amor e faz uma música social e faz uma música de ego trip. E eu acho que isso é ótimo, e especialmente para alguém que está num patamar em que ele conseguiu chegar por mérito próprio. Mas acho que no geral há medo de ser político, porque isso pode trazer consequências, pode fechar portas, pode trazer-te problemas. O que não devia ser assim, não é? Especialmente quando já chegaste a um certo nível,
supostamente tens menos a perder, não é? Já alcançaste tanta coisa, já tens uma fanbase, já tens meios à tua disposição, supostamente devias ter mais liberdade para fazeres o que tu queres, inclusive a ser político. Acho que esse é um fator. Acho que também há muita gente, inclusive artistas, que estão alienados, não é? Não estão interessados em entrar nesses temas, não ligam a esses temas, preferem fazer uma música mais de escapismo, não é? De diversão, e eu acho que isso também é importante existir, obviamente, mas acho que está um pouco desequilibrado olhando para o panorama geral. É mais isso. Avançando um bocadinho, em 2023 lanças o teu livro, Hip Hop Tuga, 4 décadas de rap em Portugal. Se calhar começar por te perguntar de onde é que surge a ideia. Era algo que já tinhas há muito tempo e que viste mais recentemente a oportunidade de soltares cá para fora? Eu tive a ideia em 2021, num daqueles confinamentos da pandemia, em que uma pessoa está fechada em casa e as ideias começam a aparecer. E eu tinha um livro sobre punk rock, lá está, que era uma enciclopédia do punk, é mesmo assim que se chama o livro, um livro inglês, penso eu, inglês ou americano, que tinha um formato idêntico àquele que eu acabei por fazer em relação ao Hip Hop Tuga, e eu achei que, lá está, o hip hop em Portugal, com o seu historial na altura já, com toda a diversidade de artistas, de inúmeros nomes, projetos, coletivos, editoras que existiam, merecia também um destaque no papel, não é? Num livro que as pessoas pudessem ter como quase um resumo, não é, daquilo que existe, ou daquilo que já existiu e que foi importante dentro daquele movimento cultural, social, etc. E pronto, e propus a ideia à editora e eles gostaram e avançámos. Eu propus logo em 2021, depois estive a escrever durante 2022 e saiu em 23. Foi esse o processo, resumidamente. Sabemos também que para além desse livro agora vai sair um do Rimas e Batidas. E apesar Notícias frescas. Sim, frescas mesmo. E queria te perguntar se tens aqui alguma coisa para dizer sobre o livro, sobre o que é que temos que esperar. O livro basicamente é acima de tudo é uma celebração de 10 anos de Rimas e Batidas, que foi também em 2025, e no fundo é uma espécie de best-of dos artigos que estão na nossa revista digital, críticas de discos, reportagens de concertos, entrevistas, ensaios, etc. E alguns artigos também inéditos, que nunca escritos de propósito para saírem neste livro. E no fundo é uma celebração dos 10 anos de Rimas e Batidas, uma maneira digamos, de fixar, não é, este trabalho, estes artigos, das pessoas poderem ter na sua estante este trabalho, não é? Porque na internet, como nós sabemos, a informação às vezes está muito dispersa e acho que o papel ainda tem muito essa força e é por isso que as pessoas também compram livros em papel ainda, não é? Muito mais do que e-books, pelo menos no mercado português. Acho que também é por isso. E acho que faz diferença. E no fundo é essa celebração que, ao mesmo tempo, olhando para aqueles artigos que nós selecionámos, e foi um trabalho sobretudo feito já agora pelo meu amigo e colega João Mineiro, acaba por também, tendo em conta os temas dos artigos que estão no livro, acaba por também ser uma retrospectiva da música feita em Portugal e não só, entre 2015 e 2025, que se calhar parece que foi assim um período assim recente, não é? Mas de facto houve imensas transformações nestes 10 anos, inclusive algumas das quais estivemos aqui a falar, nomeadamente na relação do hip hop com a indústria em Portugal, com uma série de fenómenos que pela primeira vez chegaram ao mainstream. Portanto, o nosso trabalho, os nossos artigos no fundo foram acompanhando e relatando isso que estava a acontecer, e eu acho que também, ou seja, o arquivo do Rimas e Batidas, o espólio, mostra, não é, em tempo real essas mudanças a acontecer, não é? Nós temos algumas das primeiras entrevistas a artistas que hoje em dia lá estão a fazer essas grandes salas e que quando começaram e quando nós os entrevistámos pela primeira vez estavam a lançar os seus primeiros projetos ou não tinham a dimensão
de longe que tem hoje, não é? Sei lá, o Slow J, o primeiro concerto pago que deu na vida foi no Festival de Rimas e Batidas, por exemplo, em 2015, o primeiro evento que a nossa revista organizou. Lá está, era uma pessoa que estava a aparecer literalmente, não é? E recebeu bem um cachê de 200 euros, uma coisa do género. Eu não sei porque eu só entrei também um ano mais tarde no Rimas, mas nós fomos acompanhando muitos destes artistas, entrevistando-os ao longo dos anos, e portanto o arquivo e o trabalho do Rimas demonstra essas mudanças na música feita em Portugal, e no fundo o livro é um resumo disso. No fundo é isso. E já que tu tens isto, o teu trabalho todo é sobre a música, sobre o hip hop, basicamente. Já alguma vez experimentaste fazer por ti? Já usaste a Ableton, FL Studio, já mandaste umas rimas? Eu já usei softwares de produção, sim. Quando eu era miúdo, tinha alguns amigos que faziam umas brincadeiras e eu também fazia. Mas mais de produzir beats do que ir para o microfone. Isso aí eu nunca tive interesse. Basicamente tiveste é aquele isso. choque quando abres o FL Studio pela primeira vez e parece uma nave espacial. Sim, tive esse choque. E acho que não está assim tão diferente, não é? Mas se calhar na altura ainda era um bocadinho menos intuitivo o software. A primeira versão quando ainda se chamava mesmo Fruity Loops. Yeah. Mas sim, fiz assim umas brincadeiras, literalmente pela brincadeira, não é? Nunca quis ser músico. Não tenho mesmo essa apetência, não é? Sim. Nunca tive mesmo essa vontade. Tu há pouco tempo estiveste no Visa for Music em Marrocos. Para quem não sabe, o Visa for Music é um festival em Rabat, se não me engano. Eles convidam, acho que dezenas de milhares de artistas. Depois de fazeres a cobertura a um festival tão diverso como aquele, e se calhar talvez até fora um bocado do que costumas consumir, acho de dizer, que impacto é que isso tem em ti a nível profissional e depois pessoal? Eu acho que há duas coisas que são super importantes para fazer jornalismo e que não te ensinam na escola, e que são um bocado naturais. É curiosidade, que é uma coisa que tu tens ou não tens de forma natural, que faz parte da tua personalidade. Eu acho que é a melhor qualidade que um jornalista pode ter, é ser curioso e ser interessado naquilo que está a investigar, a pesquisar, a escrever, a entrevistar. E a outra é contexto. Acho que é das profissões em que é mais importante a cultura geral. Portanto, quando eu vou a um sítio desses, eu estou a adquirir imenso contexto e imensa cultura. E isso está-me a trazer muito mais perspectivas, está-me a dar muito mais bagagem para eu depois escrever sobre outras coisas, mais ou menos relacionadas, depende, não é? Mas claro que aí é entrar num mundo diferente. Eu ouço hoje em dia muita música, digamos, mais tradicional, ou não assim tão tradicional, mas ligada às raízes de países árabes, de países africanos, as músicas do mundo, não é? Um termo que ficou conhecido também nos anos 90 e que hoje em dia já não se usa muito, porque é muito redutor, não é? Como se houvesse rock, pop, rap e depois a música do mundo. E isso inclui muito ocidental. A música tradicional da Mongólia e da África do Sul, que não tem nada a ver, mas está na mesma categoria. Não faz muito sentido. Mas, ou seja, o mundo inteiro tem toda uma panóplia de géneros musicais tradicionais super interessantes, que me interessam, a mim também pessoalmente. E não só existe essa tradição, como existe já as novas versões, não é? Os produtores eletrónicos, os rappers desses países que hoje em dia estão a misturar a sua tradição com coisas mais ocidentais ou com coisas mais tecnologicamente avançadas, não é? A cruzar tecnologia e eletrónica com essas raízes e essas tradições, e isso interessa-me muito. É uma coisa um bocado global que está a acontecer, não é? Nós temos aqui ao nosso lado o fenómeno Rosalía a influenciar todo o mundo com esse híbrido e, claro, ser tangana. E em Portugal isso também está muito a acontecer. Isso faz com que haja, lá está, muita gente a tentar fazer a sua coisa e depois há um mercado saturado, mas também há coisas muito interessantes a aparecer. E no fundo ir a um festival como a Visa for Music dá-me mundo, não é? Dá-me acesso a coisas que eu não teria em Portugal de todo. E
e faz-me perceber que também há um potencial enorme para ser explorado entre nós e os nossos vizinhos de baixo, que nós nunca olhamos para eles como nossos vizinhos de baixo, que estão tão perto como Espanha, basicamente, e tem uma cultura incrível que tem muito a ver com a nossa também, e nós temos imensas raízes comuns, apesar de não o reconhecermos ou de ignorarmos, e acho que há mesmo um potencial enorme a ser explorado nesse sentido. Pronto. No fundo isso é uma experiência enriquecedora a muitos níveis diferentes. E é fácil ver essa abertura para tu poderes fazer um texto e uma cobertura sobre uma coisa assim tão fora do que é o comercial? Assim, nesse aspecto, nesse caso específico, foi fácil, sim. Eu escrevi uma reportagem para o Observador e propus, não é, fazer essa reportagem, e eles quiseram logo. Pronto, acho que eles reconheceram o valor aí. Também nos jornais, às vezes não é bem o fator comercial que interessa para quererem publicar alguma coisa ou não. E isso é bom, não é? Porque é dos poucos sítios em que não é só isso que interessa. Claro que depois isso faz com que às vezes haja uma coisa um bocado, haja linhas editoriais um bocado snobos, não é? Um bocado elitistas, porque não estão a ir atrás das coisas mais eruditas e mais não é? Intelectuais e menos do popular, não é? Que é o reverso da medalha. Mas pronto, nesse caso foi simples, sim. Acho que perceberam bem a dimensão e a importância com o trabalho daqueles poderia ter. Bem, agora nós estamos aqui a chegar ao final e nós queríamos fazer aqui um jogo, uma dinâmica. Queríamos que montasses o álbum perfeito de Hip Hop Tuga, que escolhas o produtor, o artista e features. Bem, isso é difícil. O álbum perfeito de Hip Hop Tuga. Por acaso, alguns dos meus álbuns favoritos de Hip Hop Tuga são mesmo únicos porque são feitos por aquela pessoa, sabes? E porque não há interferência de outras. E isso é uma coisa bonita. Mas pronto, pensando assim num registro mais partilhado, não é? Com mais pessoas envolvidas, quem é que seria? Assim, o meu rapper favorito continua a ser o Sam da Kid, enquanto rapper. Portanto, se calhar tinha de pôr a ele, não é? Mas também há muita gente boa a produzir em Portugal, não quer dizer que a produção fosse enquadrar-se da melhor forma nas rimas do Sam, porque são coisas muito diferentes. E também imaginar um álbum do Sam sem os beats dele também é muito estranho. Portanto, isto é um desafio. Mas podia ser uma convergência gira. Pegares num produtor nada a ver, mas que gostes muito, se calhar que tenha um registro muito específico e agora juntares aqui. Sim, mas eu acho que alguns dos produtores mais frescos, não é? Que mais apareceram com qualidade nos últimos anos têm uma sonoridade um bocado diferente, por exemplo, de alguém como o Sam, não é? Ou, por exemplo, o Alan Halloween é outro dos meus artistas favoritos, de longe. Mas quer dizer, eu não consigo imaginar, nem sequer acho que queria ouvir o Halloween a rimar por cima de um beat que não fosse a estética dele, não é? Que é muito específica, como vocês sabem. Então é um bocado difícil imaginar isso. Mas pronto, se calhar vou por outra via para dar uma resposta. Acho que vou para focar-me na geração que apareceu nos últimos 10, 15 anos, e se calhar faria um álbum produzido pelo Soul J, em que ele também podia cantar algumas músicas, e que convidava os rappers da sua geração, o Prof Jam, o Plutónio, o T-Rex, e pelo meio se calhar ter assim uns features mais underground, que viessem dessa escola mais boom bap, que pudessem acrescentar lá está, esse estilo também, e esse tipo de rima. O Blash, o Tom, o Beware Jack, esse tipo de rappers, o Syllab, o JFL, o TNT. Há imenso rap mais underground e com esse cariz a ser feito com muita qualidade. E eu acho que também faltam cruzamentos entre esses dois universos, não é? O Nerve, o Tilt, etc, etc. Portanto, eu acho que é por aí. Ricardo, obrigado. Chegamos assim Obrigado também. ao fim e vemo-nos no próximo showcase. Tchau, tchau.